Eu espero que Deus nos ajude, nos abençoe, nos dê a direção disso aqui. Fala de discípulo. Todos nós, o que é um discípulo? Um aluno, um aprendiz. Todos nós somos chamados a ser discípulos de Cristo. Não discípulos no sentido dos apóstolos, que foram chamados para uma missão, mas de aprender com Jesus. Por isso que Jesus, a ordem dele foi para a gente pregar o Evangelho, e ele disse: façam discípulo. Discípulo, pessoas que vão aprender. Às vezes pensa que é pessoas preparadas para a obra. Tudo bem, nós vamos ser chamados para ter um ministério, mas todos nós somos chamados para ser discípulos de Jesus, aprender com ele. Só que eu quero falar aqui de discípulo numa coisa que me chamou a atenção, que foi quando Jesus foi morto, estava lá na cruz, no capítulo 19, no versículo 38, fala do sepultamento de Jesus. Diz assim: depois disto, José de Arimateia, o que era o quê? Discípulo de Jesus, mas como? Oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos não permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia à noite, também escondido, a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés, perfume, Versículo 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com as especiarias, e como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro, e havia um horto naquele lugar, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. E ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram Jesus, sepultaram Jesus. Agora vamos lá para Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Versículo 17. Aqui nós vamos ler um bocadinho. Versículo 17. Aqui Jesus já tinha subido os céus, os discípulos estavam a todo vapor pregando o Evangelho. Atos 17. 5, 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Pois de noite um anjo do Senhor abriu as portas, de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora disse: ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciões dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere, quer dizer, à prisão, para que de lá os trouxessem.
Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão. E voltando anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. O povo estava do lado dos apóstolos. E trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos, nós, expressamente, que não ensinasse neste nome? Eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós, olha essas palavras do sumo sacerdote: eis que enchestes Jerusalém dessa doutrina. Quer dizer, os discípulos de Jesus tinham pregado para todo mundo, estavam enchendo Jerusalém da doutrina de Jesus, contra as autoridades. Aí ele diz assim: porém, eis que encheram dessa doutrina e quereis lançar o sangue sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que a homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós mataste, suspendendo no madeiro. Ele disse: vocês querem lançar o sangue desse homem sobre nós? Pedro confirmou: eles mataram mesmo, não adianta não. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Quer dizer, sem Jesus não há arrependimento, não há remissão do pecado. E nós somos testemunha acerca destas palavras, nós também, o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberavam matá-los. Vamos dar um pulinho, vamos no versículo 40. Aí, aqui tem um conselho de um Gamaliel que disse: não, vocês não podem estar julgando assim, vamos esperar se essa situação é de Deus mesmo, esse caso desse cara pregando, porque se for Deus, nós vamos estar lutando contra Deus. Se não for, aí no versículo 40 eles concordaram com ele, diz assim: e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Quer dizer, deixaram eles presos, o anjo foi e soltou, eles foram pregar de novo, trouxeram eles presos de novo, falaram: não é para vocês falarem, vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. Eles disseram: importa a gente obedecer a Deus, não a vocês. Aí pegaram e disseram: não, tudo bem, não vamos prender, o povo gosta, alguém aconselhou. Aí disseram: vamos dar surra neles. Aí malharam os apóstolos no chicote. Quantos deram uma baita surra? Aí chamaram eles assim: agora vão embora. Os caras estavam tudo com as costas doloridas. Vão embora e não fala mais dele, não fala mais de Jesus. Falando isso para os discípulos. Aí o versículo 41 diz assim: e retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Os apóstolos eram alegres porque estava padecendo afronta que até apanharam mesmo. Mas ele disse: mas não é porque fizemos coisa errada, é porque estava pregando o Evangelho. E todos os dias no templo e nas casas não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Presta atenção, qual foi a ordem das autoridades ali?
não pregue mais. Tem uma coisa que nós temos que entender: o mundo sem Deus, ele não vai proibir de você ser discípulo de Cristo, de você ser cristão. Ele vai proibir de você espalhar a notícia sobre Jesus, de você pregar o Evangelho. Ele não se importa que você confesse Cristo, ele não se importa que você adore, ele não se importa de nada disso. Os discípulos, eles bateram neles, vocês não enchem mais, não fala mais do nome desse homem, vão para casa. Qual foi a adição dos discípulos? Todos os dias no templo, nas casas, e olha que o templo estava no comando daqueles homens. Eles iam lá pregar, ensinar e anunciar Jesus. Agora eu quero voltar para onde nós começamos, João 19. João 19, que fala aqui que foi o que me chamou muita atenção, que fala do José de Arimateia. Ele diz que ele era um discípulo mais oculto por medo dos judeus. Isso me chamou muita atenção, irmãos. Que tipo de discípulos nós vamos ser de Jesus? O discípulo oculto ou o discípulo que anuncia e enche essa nação da pregação do Evangelho? Porque o discípulo oculto, ele só serve para uma coisa: para sepultar Jesus. O discípulo oculto, ele tem medo do que aqueles que odeiam o Evangelho o trate mal. Então ele é discípulo, ele aprende, ele adora, ele faz tudo, mas ele não espalha a notícia, ele não espalha o Evangelho. O discípulo oculto, ele só serve para uma coisa: enterrar, sepultar Jesus. E sepultado não vai adiantar, não vai fazer nada, mas ele só serve para isso. O que seria hoje um discípulo oculto? Um cristão que não tem boca para falar de Jesus, para espalhar o Evangelho. Um cristão calado. Um cristão que, com medo de ameaça, ele fica oculto. O José de Arimateia, ele amava Jesus? Amava. Ele fez algo no corpo de Jesus que é interessante, que nós podemos ilustrar como uma adoração. Uma adoração que você faz lá dentro de casa, lá escondido, lá no seu culto. Porque disse que ele pegou perfumes e encheu o corpo de Jesus. Ele prestou homenagem. O nosso louvor é uma homenagem a Deus. O discípulo oculto, ele também adora. Ele também louva. Mas ele sepulta o Evangelho. Porque se depender dele, o Evangelho não vai chegar a ninguém. Vai estar dentro de uma cova, enterrado. Agora, que tipo de discípulo eu ou você vamos ser daqui para frente? Ou que nós temos sido? O discípulo oculto que adora, que louva, que ama Jesus, mas que enterra Ele? Ou o discípulo que não vai temer ameaças, que vai contrariar aqueles que odeiam o Evangelho e vai sair anunciando, e vai fazer vidas alcançar, e vai alvoroçar a cidade? Que tipo de discípulo nós vamos ser?
Porque é muito fácil ser um discípulo oculto. É um discípulo que convive com o pecador, com os inimigos do Evangelho. E os inimigos do Evangelho dizem: fulano é uma pessoa boa, fulano é gente boa. Ele não confronta. Ele não atrapalha a gente em nada. Porque você sabe que a pregação do Evangelho atrapalha o pecado. Porque quando você prega o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, porque hoje tem dois tipos de Evangelho: tem o Evangelho de Cristo, que é o todo, é o pleno, e tem o Evangelho da motivação, que você enche as pessoas de motivação, só isso. Você diz que tudo vai dar certo para ela, tudo vai acontecer de bem, sem ela nem buscar a Deus. Evangelho de motivação. E nós podemos ser um discípulo oculto por medo. Não é por maldade, não, é por medo. Porque o discípulo que é presente, que aparece, que se coloca à frente, ele vai ser difamado, ele vai ser perseguido, ele vai ser ferido. Ele vai ser. Que foi o caso dos discípulos aqui. Se você olhar antes, aqui no Atos, onde nós lemos, antes deles serem presos, eles fizeram o quê? Eles foram ao templo orar. Pedro foi usado para que um homem fosse curado, um homem que era coxo, que era colocado ali. Aí o povo correu para eles, e quando correu, aí as autoridades viram e disseram: não pode não, o povo está indo até esses caras. Se o povo for até esse povo, essa doutrina deles aí vou usar um termo bem popular, vai pegar. Então vamos acabar com isso. Aí vamos prender. Aí prenderam, colocaram lá uma noite inteira. Só que eles colocaram uma noite para depois continuar. Só que aí foi um anjo de Deus e soltou eles e deu mais uma hora. Aí você vê que o nosso chamado não é para ser oculto. O anjo disse: volta para o templo e vai pregar. Irmão, isso era o maior perigo que tinha, porque eles tinham sido presos lá. O templo, quem mandava eram as autoridades, e eles iam lá pregar. Eu vi uma vez um vídeo de uma senhora, um irmão no metrô, daqueles irmãos que saem pregando na rua, e ele entrou no metrô pregando, e tinha uma senhora, geralmente essas senhoras distintas, bem vestidas, de boa formação, que gosta porque elas são muito cheias de direito, até pela posição às vezes que tem na sociedade, e ela ficou: cala a boca, rapaz, o país o país é laico, se você quiser, abre uma igreja e vai pregar, que é sempre o pensamento, fica escondidinho, fica na caverna lá, porque lá é só você mesmo. E aquele homem, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo o que Jesus nos ensinou. Porque foi o que Jesus fez. Ele estava pregando. E ela ficou, e todo mundo na rede social apoiando essa mulher, até crente. Discípulos ocultos. Não, está certo, tem que ter. Cara, ele estava fazendo o que o Evangelho é para levar mesmo, não importa onde. Eu lembrei de uma história que o missionário conta, de uma senhora, que ela era muito de oração, tudo que ela ia fazer, ela orava. Aí um dia os filhos dela cresceram, eles foram para a cidade grande e voltaram lá para visitar e disse: mãe, olha, nós encontramos, tem algo bom, viu? Cinema, uma coisa bonita, uma telona, tudo. A senhora precisa ir no cinema. E ela disse: tudo bem, então eu vou com vocês. Aí disse: chegou lá no cinema. Aí daqui a pouco vai começar o filme. Ela disse: então vamos ajoelhar e fazer uma oração. Eu disse: mesmo? Aí disseram assim: mãe, isso aqui não é lugar de orar não. Ela disse: não é não? Então também não é lugar para mim, tá? Se Deus não cabe aqui, também não me cabe. Quer dizer, para ela tinha que, se o lugar não pode fazer nada por Deus, então também não é lugar para mim. Mas o que eu quero entender, o que eu entendi nessa mensagem, irmãos, e que me fez refletir não sobre as pessoas que eu não tenho aqui, mas sobre mim. A necessidade da gente ser um discípulo de Cristo
mas não um discípulo oculto. Porque o oculto só serve para enterrar. Ele só enterra. Ele adora, ele faz tudo bonito, ele ama, ele enterra. Dele não sai nada, dele ninguém se converte, dele ninguém é alcançado. Só que é mais cômodo ser um discípulo oculto. É mais cômodo. Você é discípulo, você não vai arrumar confusão com ninguém. Pastor, não, o evangelho não é para arrumar confusão. Arruma. Jesus disse que o mundo perseguia porque ele falava dos erros do mundo. Ele falava. Se você ler, por exemplo, se você ler Romanos capítulo 1, aquela pregação de Paulo, se Paulo fizesse essa pregação hoje, ele ia arrumar uma confusão, meu irmão. Ele ia parar na cadeia. Ou pelo menos teria um ministério público atrás dele. Palavras que ele fala ali que hoje na nossa sociedade dá cadeia. Por exemplo, você pega aqui, quando ele está descrevendo aqui pecado, e tem mais coisas nisso aqui, mas essa parte que ele diz assim: que está falando da ira de Deus contra o pecado. Aí faz assim: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu tempo eterno, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende claramente e vê pelas coisas que estão criadas, para que as fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificando como Deus, nem lhe deram graça, antes seu discurso se desvaneceu, o seu coração cessar e obscureceu. Aí ele vem falando, pregando os erros que cometeram. Aí ele fala assim: por isso também Deus, versículo 24, ele diz assim: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si, pois mudar a verdade de Deus é mentir e honrar e servir a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou, as paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o natural contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o natural da mulher, se inflamaram em sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo a si mesmo recompensa que convinha o seu erro. Imagina o cara escrever isso, tá, falar isso hoje, e ele for pego, as pessoas pegarem o que ele está dizendo. Está cadeia. Então o evangelho ele incomoda. E o discípulo, o discípulo que não é oculto, ele pode amar. Foi o caso dos discípulos. Só que foram esses discípulos que se encheram Jerusalém do evangelho. Foram esses discípulos que fizeram com que as pessoas entendessem que a salvação estava em Cristo. Não foi o discípulo que sepultou Jesus, foi o discípulo que foi anunciado, foi os discípulos que foram perseguidos, foi os discípulos que, quando a autoridade disseram: cale, não fale mais do evangelho, vocês encheram isso e bateram neles, prenderam, surraram. Eles se alegraram. Nossa afronta é porque estão pregando o evangelho. Eles falaram na cara dos camaradas: importa mais obedecer a Deus do que a homens. Importa mais. E vamos continuar. E depois até teve eles que perderam a vida, como foi o caso de Tiago, que Herodes mandou prender depois. E depois tem toda a história da perseguição, tantas perseguições, depois em seguida vem Paulo pregando. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, nessa mensagem, e é o que me chama muita atenção: que tipo de discípulo nós queremos ser? Porque nós somos chamados para ser discípulos. Volto a dizer, não estou falando aqui de ministério,
de ser pregador, mas de quem aprende com Jesus. E quem aprende com Jesus tem sempre o que anunciar. Não tem uma pessoa aqui nessa noite que não tenha algo para anunciar para o mundo perdido. Não tem. Todos vocês, mesmo que você saiba bem pouquinho, aquele pouco que você sabe da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, é muito para quem não sabe nada. É muito para quem não sabe nada. Você tem uma sabedoria que você recebeu de Deus, que pessoas com formação acadêmica, mas sem Deus não tem. Então você tem que anunciar. Só que a escolha é sua. O que você vai ser? Que tipo de discípulo você vai ser? O discípulo oculto ou aquele que vai ter coragem de contrariar o mundo com a pregação do Evangelho? Você vai contrariar o mundo, porque como Jesus falou dos discípulos, eu dei a tua palavra, eles receberam, o mundo os aborreceu, porque eles não são do mundo, eles são teus, meu irmão. E nós precisamos anunciar. Por quê? Porque o que tem de filho de Deus nesse mundo, no meio dessa nação, roubando, assaltando, matando, fazendo coisas erradas, que ainda não acordaram para o Evangelho. Se eu e você não pregar para essas pessoas, para elas despertarem, crerem e sair daquela vida errada e serem uma bênção na mão de Deus e uma bênção para as pessoas, elas vão continuar a sair. Elas vão continuar nisso. Isso não quer dizer que os filhos de Deus estão todos fazendo coisa errada, né? Não estou dizendo filhos de Deus, como Jesus falou, aqueles que hão de crer pela pregação do Evangelho, são pessoas que ainda estão no pecado, são pessoas que ainda estão fazendo coisa errada. Por isso que não tem como eu ou você apontar um dedo para uma pessoa, por mais que ela esteja sendo rebelde com o Evangelho, ou fazendo coisa errada, e dizer essa pessoa está perdida e perdida para sempre. Nós temos que orar pedindo a Deus. Aliás, minha oração hoje vai ser por isso. Minha oração vai ser pela igreja, para que a igreja seja firme na pregação do Evangelho e pelos que hão de se converter pela pregação do Evangelho. Pessoas que ainda estão vivendo errado, estão no caminho do erro, estão no caminho do pecado, mas às vezes, humanamente, parece que nem está fazendo coisa errada, mas está no erro de não aceitar Jesus, está no erro de não andar com Jesus. Eu vou estar orando nesse propósito, essa oração que Jesus fez. Ele orou por si, orou pelos apóstolos e orou pelos que hão de se converter. E graças a essa oração dele e a pregação dos apóstolos, nós estamos aqui hoje. Graças à oração de Jesus e à pregação dos apóstolos, nós estamos aqui. Se aqueles discípulos não tivessem a coragem de impactar Jerusalém e de Jerusalém impactar o mundo com a pregação do Evangelho, se eles se acovardassem como as autoridades queriam, volto a dizer, as autoridades não disseram para eles, não sejam cristãos, vocês têm que deixar essa religião. Não, eles não disseram isso. Eles disseram, não pregue. O mundo nunca vai dizer para você, ele não vai te apontar o dedo e dizer assim, não seja cristão. Ele vai conviver muito bem com você sendo cristão, desde que você seja um discípulo oculto. Você pode ler Bíblia todo dia, você pode orar todo dia, você pode cantar louvor todo dia, o mundo não vai se preocupar com isso. O mundo só vai se preocupar quando você abrir sua boca e começar a espalhar o Evangelho pela cidade, quando você começar a espalhar o Evangelho para as pessoas. Aí o mundo vai dizer, opa, tem algo errado aí. Porque nós temos que entender, o mundo está debaixo do comando do império das trevas. E quando você está pregando o Evangelho, você está pregando um outro reino, o Evangelho do reino do Filho de Deus. Quem está no comando não quer perder, e quem está no comando é o império das trevas, não vai querer perder lugar para o Evangelho do reino. E por isso que aí entra essa confusão, entra a perseguição, entra tudo. Porque é a luz contra as trevas.
Então nós precisamos fazer nossa escolha. Você não é obrigado. Deus não vai te obrigar a ser um discípulo aguerrido, semeador da boa nova. Você quer ser oculto, Ele vai deixar. A Bíblia vê que não escreve, aqui não ficou nada de uma forma negativa contra José de Arimateia. Pelo contrário, ficou até positivo, porque ele fez se cumprir uma profecia. Só que quando nós olhamos, qual foi o trabalho dele? Sepultar Jesus. Qual é o trabalho do discípulo hoje oculto que não anuncia o Evangelho? Sepultar o Evangelho. Eu peço a Deus que eu não seja o sepultador do Evangelho, oferecedor de louvor oculto. Eu quero a ousadia dos discípulos, porque a ousadia deles faz com que outras pessoas sejam alcançadas. E a Bíblia diz que aquele que ganha a alma, sábio é. Amém, Jesus? Só que tem uma coisa: o mundo vai te odiar, vai te aborrecer. Palavras do próprio Jesus. Amém?